Talvez você tenha acordado hoje com o coração cheio de perguntas, tentando entender por que certas coisas ainda não mudaram, por que algumas portas parecem fechadas e por que a resposta que você tanto espera ainda não chegou. Mas escute com atenção. Esta mensagem não caiu diante dos seus olhos por acaso. Antes mesmo de você abrir os olhos, Deus já havia preparado este dia para você. Ele já sabia das lutas que tentariam pesar sobre a sua mente, das lembranças que poderiam enfraquecer a sua fé e das preocupações que bateriam à porta do seu coração. E mesmo assim, Ele permitiu que você chegasse até aqui, para lembrar que nada fugiu do controle das mãos dele. Hoje não é apenas mais um dia comum. Hoje é uma oportunidade santa de recomeçar com Deus, respirar fundo e entender que o céu continua trabalhando em silêncio. Mesmo quando você não percebe, o Senhor está alinhando detalhes, guardando seus passos, desviando você de perigos invisíveis e preparando encontros, respostas e livramentos que talvez você só compreenda depois. Por isso, antes de continuar, faça deste momento um altar. Se esta palavra já começou a falar com você, inscreva-se no canal para caminhar conosco em oração. Deixe o seu like como um sinal de fé e escreva nos comentários: Deus preparou este dia para mim. Não escreva por costume. Escreva como uma declaração espiritual sobre a sua manhã, sua casa, sua família e tudo aquilo que você está entregando nas mãos do Pai. Há dias em que a alma desperta cansada, antes mesmo do corpo levantar. A pessoa olha ao redor e vê tantas responsabilidades, tantos medos, tantas contas, tantas decisões, que parece difícil acreditar que algo bom possa acontecer. Mas a palavra de Deus nos ensina que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Isso significa que Deus não entrega ao seu coração apenas mais 24 horas. Ele entrega misericórdia nova, graça nova, direção nova e força suficiente para o caminho de hoje. Você não precisa vencer a semana inteira agora. Você não precisa carregar todos os meses futuros sobre os ombros. Hoje, Deus chama você a confiar no pão deste dia, na luz deste dia, na proteção deste dia e na presença dele para cada passo. Imagine o Senhor olhando para você antes do amanhecer, preparando o que você ainda não viu. Enquanto você dormia, Ele continuava sendo Deus. Enquanto sua mente descansava ou lutava em silêncio, Ele permanecia fiel. O mundo pode chamar este dia de rotina, mas para quem vive pela fé, nenhum dia é vazio quando Deus está presente. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto, que abriu caminho onde não havia estrada e que fez cair maná do céu, também sabe sustentar você no lugar onde está. Ele conhece o seu nome, sabe o endereço da sua dor, entende o que você não consegue explicar e não despreza nenhuma lágrima que você tenta esconder. Então receba esta verdade no profundo da sua alma: Deus preparou este dia para você. Talvez Ele não tenha preparado tudo do jeito que você imaginou, mas preparou do jeito que a sua alma precisa. Preparou uma palavra para fortalecer você, uma porta para se abrir no tempo certo, uma proteção contra aquilo que você nem sabia que poderia ferir você.
uma resposta que chegará no momento exato, e uma paz que não depende das circunstâncias. Fique neste devocional até o fim, porque esta não é apenas uma mensagem para ouvir, é uma oração para atravessar o dia com fé. O Senhor está chamando você para descansar nele, levantar a cabeça e declarar: eu não estou entrando neste dia sozinho, porque Deus já foi à minha frente. Talvez você tenha pensado que precisava estar mais forte para ser ouvido por Deus. Mas o Pai não espera que você finja estar bem para se aproximar. Ele recebe você do jeito que você está, com voz firme ou voz trêmula, com fé grande ou fé pequena, com alegria no rosto ou com lágrimas presas no peito. O importante é não começar este dia longe dele. Entregue agora os pensamentos que estão correndo dentro de você. Entregue a ansiedade que tenta controlar o futuro. Entregue a sensação de que tudo depende apenas da sua força. Porque quando Deus prepara um dia, Ele também prepara sustento para a caminhada. Ele não manda você avançar sem presença. Não coloca você diante de batalhas sem cobertura e não permite um peso sem antes oferecer graça. Ore no silêncio do seu coração. Senhor, guia este dia, toma minhas decisões, guarda minhas palavras, acalma minha mente e abre meus olhos para perceber o teu cuidado. Que eu não perca a paz por causa do que ainda não entendo. Que eu não desista por causa do que ainda não vejo. Que eu reconheça a tua mão nos pequenos sinais, nas respostas simples, nos livramentos discretos e na força que aparece quando eu penso que não consigo mais. Porque hoje, mesmo antes de qualquer notícia chegar, antes de qualquer ligação tocar, antes dos seus olhos por acaso, antes mesmo de você abrir os olhos, Deus já havia preparado este dia para você. Ele já sabia das lutas que tentariam pesar sobre a sua mente, das lembranças que poderiam enfraquecer a sua fé e das preocupações que bateriam a porta do seu coração. E mesmo assim, quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, ela não está falando de uma frase bonita para enfeitar o dia. Ela está revelando um princípio espiritual profundo. Deus não deixa você entrar em uma nova manhã com graça velha, força vencida ou cuidado esquecido. O que você precisou ontem foi suficiente para ontem, mas o que você precisa hoje já está preparado para hoje. Muitas vezes, a ansiedade nasce quando a pessoa tenta viver o dia de amanhã com a força de hoje, ou tenta resolver de uma vez aquilo que Deus decidiu conduzir passo a passo. Mas o Pai conhece o limite do seu coração. Ele sabe quando você está tentando parecer firme por fora, enquanto por dentro está pedindo socorro em silêncio. Foi assim no deserto. O povo de Israel caminhava por um lugar seco, sem plantação, sem mercado, sem segurança visível, sem saber como seria o próximo dia. Aos olhos humanos, aquele caminho parecia impossível, mas Deus ensinou ao seu povo uma lição que ainda fala conosco. O maná caía pela manhã. Não caía para 10 anos, nem para 5 meses, nem para a vida inteira. Caía para o dia. Quem tentava guardar mais do que precisava descobria que a fé não se alimenta de controle, mas de dependência. Deus estava dizendo: eu sei o que vocês vão comer hoje, sei por onde vocês vão passar hoje, sei do cansaço de hoje
e sei como sustentar vocês hoje. Essa mesma verdade visita o seu coração agora. Talvez você queira uma garantia completa do futuro. Talvez você queira entender cada detalhe antes de descansar. Mas Deus está chamando você para confiar no cuidado diário. O Senhor Jesus ensinou que não devemos andar ansiosos pelo amanhã, porque cada dia tem o seu próprio cuidado. Isso não significa viver sem responsabilidade. Significa viver sem ser dominado pelo medo. A pessoa que confia em Deus faz o que precisa ser feito, mas não transforma a preocupação em senhor da própria alma. Ela trabalha, ora, organiza, espera, mas sabe que o controle final pertence ao Pai. E quando o Pai prepara um dia, até o que parece pequeno pode carregar uma grande resposta. Hoje, Deus pode preparar para você um livramento em uma conversa que não aconteceu, uma resposta em uma mensagem simples, um consolo em uma lembrança, uma direção em uma porta que não abriu, uma proteção em um atraso que você não entendeu. Nem todo atraso é perda. Nem toda mudança de planos é abandono. Nem todo silêncio é ausência. Às vezes, Deus está tirando você de um caminho que parecia bom, mas escondia perigo. Às vezes, Ele permite que algo não aconteça porque está guardando você para algo melhor. Às vezes, o céu trabalha com detalhes tão discretos que só depois você olha para trás e diz: o Senhor estava ali. Eu é que não percebia. Por isso, ore comigo neste momento. Pai, ensina-me a receber este dia das tuas mãos. Não quero começar esta jornada preso ao medo, nem terminar este momento carregando pesos que o Senhor nunca mandou eu carregar. Dá-me olhos espirituais para perceber o teu cuidado. Dá-me calma para não tomar decisões no desespero. Dá-me sabedoria para falar no tempo certo, silenciar no tempo certo, esperar no tempo certo e agir no tempo certo. Que a minha alma não seja guiada pela pressa, mas pela tua voz. Que eu não me compare com a caminhada de ninguém, porque o Senhor preparou um caminho para mim. Existe uma paz que nasce quando a pessoa entende que Deus não improvisa. Ele não acordou hoje tentando decidir o que faria com você. Ele já conhece o começo, o meio e o fim. O Salmo declara que o Senhor é o pastor, e quem tem esse pastor não fica abandonado no vale, nem sem direção, diante das águas tranquilas. Ainda que o vale apareça, a presença dele permanece. Ainda que a mesa precise ser preparada diante de adversários, ele sabe preparar. Ainda que a alma esteja cansada, ele sabe restaurar. Então, não olhe apenas para o tamanho da luta. Olhe para o cuidado daquele que já entrou neste dia antes de você. A preparação de Deus nem sempre vem com barulho. Algumas das maiores respostas chegam em forma de paz. Você continua enfrentando o mesmo cenário, mas por dentro algo muda. O problema ainda existe, mas ele deixa de mandar no seu coração. A notícia ainda não chegou, mas a sua alma começa a respirar. A porta ainda parece fechada, mas você sente que não está abandonado do lado de fora. Isso é Deus preparando você antes de preparar a circunstância. Porque há bênçãos que exigem um coração fortalecido. Há respostas que precisam de maturidade. Há portas que
só devem ser atravessadas quando a alma aprendeu a depender do Senhor e não apenas do resultado. Não despreze este dia por causa do que ele parece ser. Uma manhã comum pode guardar uma visita de Deus, uma resposta simples e um consolo profundo. O inimigo quer que você acorde olhando para o que falta, mas o Espírito Amos, o Santo adormece. A presença do Pai, a promessa viva, a graça sobre a sua casa e a certeza de que o céu não perdeu seu endereço. Deus está guiando cada passo hoje. Pense em Ruth, uma mulher que poderia ter acreditado que seu futuro havia acabado. Ela perdeu o marido, saiu da sua terra, acompanhou Noemi em um caminho incerto e chegou a Belém, carregando dores que ninguém podia medir. Aos olhos de muita gente, Ruth era apenas uma estrangeira, uma viúva, alguém sem grandes garantias e sem proteção humana suficiente. Mas Deus já havia preparado dias que ela ainda não conseguia enxergar. Enquanto Ruth via perda, Deus via propósito. Enquanto ela via recomeço difícil, Deus viu uma nova história sendo construída. Enquanto ela apenas se levantava para buscar alimento, o Senhor já preparava encontros que mudariam seu destino. A Bíblia conta que Ruth saiu para colher espigas nos campos, fazendo o que estava ao seu alcance. Ela não ficou parada esperando que tudo caísse do céu. Ela foi, deu um passo simples, fez o possível com humildade. E o texto mostra que, aparentemente por acaso, ela entrou justamente no campo de Boaz. Mas para quem caminha com Deus, certos acasos são providência. O campo certo, a hora certa, a pessoa certa, a palavra certa, tudo estava sendo conduzido por um Deus que trabalha nos bastidores. Ruth talvez não tenha acordado naquele dia dizendo: hoje minha história vai mudar. Talvez ela só tenha acordado dizendo: preciso sobreviver mais um dia. Mas Deus já havia preparado aquele dia para ela. Essa palavra é para você que está fazendo o possível com o pouco que tem. Talvez você não tenha todas as respostas, mas continua levantando. Talvez seu coração esteja cansado, mas você ainda ora. Talvez sua fé esteja ferida, mas você ainda tenta acreditar. Deus vê isso. Ele vê quando você se levanta sem aplausos. Vê quando você cuida da casa, trabalha, enfrenta um ônibus, abre o comércio, pega o telefone, responde mensagens, sustenta a família. Sorri para não preocupar ninguém e ainda encontra forças para dizer: Senhor, fica comigo. O que parece pequeno aos olhos humanos pode ser exatamente o lugar onde Deus decidiu derramar favor. Ruth não sabia que naquele campo haveria provisão, honra e futuro. Ela não sabia que Boaz olharia para ela com bondade. Ela não sabia que sua história faria parte de uma linhagem que apontaria para o nascimento de Jesus. Ela só sabia que precisava continuar. E talvez hoje Deus esteja dizendo ao seu coração: continue. Não pare no meio do campo. Não desista só porque o começo parece humilde. Não despreze os passos pequenos, porque muitos milagres começam em atitudes simples. Há dias em que Deus não entrega uma grande explicação.
Ele entrega direção suficiente para o próximo movimento. E quem obedece no pouco, encontra a mão de Deus no caminho. Ore agora. Senhor, assim como conduziste os passos de Ruth, conduz também os meus passos neste dia. Leva-me ao lugar certo, livra-me do lugar errado. Aproxima de mim pessoas que tragam paz e afasta de mim tudo aquilo que enfraquece minha fé. Se eu tiver que trabalhar em silêncio, que eu trabalhe com o coração guardado. Se eu tiver que esperar, que eu espere sem perder a confiança. Se eu tiver que recomeçar, que eu recomece sabendo que o Senhor ainda escreve histórias bonitas com vidas quebradas. Eu não quero caminhar guiado apenas pela necessidade. Quero caminhar guiado pela Tua presença. Talvez você esteja esperando uma grande virada, mas Deus esteja preparando primeiro uma semente. Talvez você esteja pedindo uma porta enorme, mas Deus esteja abrindo um campo. Talvez você esteja procurando uma resposta pronta, mas Deus esteja ensinando você a reconhecer sinais. O dia preparado por Deus nem sempre chega com aparência de milagre. Às vezes, ele chega com trabalho, com uma conversa, com uma decisão, com uma chance pequena, com uma paz inesperada. Por isso, não comece este dia dizendo que nada vai acontecer. Comece dizendo: Senhor, eu estou atento. Se o Teu favor estiver escondido em um detalhe, abre meus olhos para perceber. A história de Ruth ensina que Deus não desperdiça sofrimento entregue nas mãos dele. A dor que parecia fim se tornou caminho. A perda que parecia apagar o futuro se transformou em testemunho. O campo que parecia apenas lugar de sobrevivência se tornou lugar de favor. E hoje, talvez o lugar onde você está pareça simples demais, apertado demais, cansativo demais. Mas Deus pode usar exatamente esse cenário para revelar cuidado. Não espere sentir tudo perfeito para acreditar. Muitas vezes a fé caminha com os olhos molhados, mas continua. Há uma bênção sobre quem permanece fiel, mesmo sem entender. Ruth honrou Noemi, trabalhou com humildade e não abandonou o caminho. E Deus viu, o Senhor também vê você. Vê a sua lealdade, sua renúncia, sua paciência, sua luta secreta, sua vontade de acertar. Ninguém precisa aplaudir para Deus recompensar. Ninguém precisa reconhecer para Deus levantar. O Pai que prepara o dia também prepara o tempo da honra. E quando Ele decide agir, aquilo que parecia esquecido volta a florescer. Caminhe hoje com fé, porque Deus transforma dias simples em grandes testemunhos. Há uma tentação silenciosa que visita muitos corações logo no começo do dia. Acreditar que tudo depende apenas de esforço humano. A pessoa acorda e já sente a mente correndo, imaginando problemas, conversas, contas, compromissos, cobranças e possibilidades ruins. Antes mesmo de colocar os pés no chão, a alma já está cansada. Mas Deus não preparou este dia para você viver como alguém sem pai. Ele não chamou você para andar debaixo de pressão constante, como se a sua vida estivesse solta no vento. A fé nos ensina a fazer a nossa parte, mas também nos ensina a descansar na parte que pertence somente ao Senhor. O salmista declarou:
Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele agirá. Repare que a entrega vem antes da ação visível. Primeiro o coração solta o controle, depois aprende a esperar a mão de Deus. Entregar o caminho não é abandonar a responsabilidade, é parar de transformar cada responsabilidade em tormento. É dizer: Senhor, eu vou caminhar, mas não vou caminhar sem te consultar. Eu vou trabalhar, mas não vou vender minha paz para o medo. Eu vou cuidar da minha família, mas não vou acreditar que estou sozinho nessa missão. Eu vou enfrentar o que precisa ser enfrentado, mas a minha alma permanecerá apoiada em ti. Quando Deus prepara um dia, Ele também prepara a sabedoria para escolhas simples. Às vezes, a grande bênção não é apenas uma porta aberta, mas a capacidade de perceber qual porta não deve ser atravessada. Às vezes, o livramento não vem com uma voz forte do céu, mas com uma inquietação no coração dizendo: espere. Às vezes, a direção divina vem como uma paz firme em uma decisão que antes parecia confusa. Por isso, não ignore o mover de Deus dentro de você. Quem ora pela manhã aprende a reconhecer o cuidado de Deus durante o dia. Quem entrega o caminho no início consegue atravessar o processo com mais discernimento. Lembre-se de José no Egito. Ele passou por dias que pareciam completamente contrários à promessa. Foi traído, vendido, acusado injustamente, esquecido em uma prisão. Se José olhasse apenas para um dia isolado, poderia pensar que Deus havia perdido o controle. Mas o Senhor estava preparando algo maior do que ele conseguia ver. Havia dias em que José acordava preso, sem saber que Deus estava formando nele sabedoria, resistência e maturidade para governar no tempo certo. O dia da prisão não parecia preparado, mas estava dentro de um plano. O esquecimento dos homens não anulou a lembrança de Deus. O silêncio do palácio não impediu que o céu marcasse a hora da exaltação. Essa história fala com quem está vivendo uma fase que parece demorada. Talvez você esteja fazendo bem e ainda não viu recompensa. Talvez esteja sendo fiel e ainda enfrente injustiças. Talvez esteja orando e pareça que ninguém percebe seu esforço. Mas Deus percebe. Nenhuma fidelidade é invisível para o Senhor. Nenhuma lágrima entregue a Ele se perde. Nenhum dia difícil é inútil quando a pessoa permanece nas mãos de Deus. O que hoje parece atraso pode estar formando em você a estrutura necessária para sustentar a resposta quando ela chegar. Deus não prepara apenas o presente que você vai receber. Ele prepara você para viver esse presente com maturidade. Ore neste momento: Senhor, eu entrego a Ti as pressões deste dia. Entrego o medo de não conseguir, a preocupação com o futuro, a tristeza pelas coisas que não aconteceram e a ansiedade por respostas que ainda não chegaram. Dá-me a fé de José para permanecer íntegro, mesmo quando o cenário não parece justo. Dá-me um coração firme para não abandonar meus princípios por causa da dor. Dá-me paciência para entender que o Teu tempo não falha. Se este dia tiver desafios,
que eu use em frente contigo. Se tiver esperas, que eu espere contigo. Se tiver portas, que eu entre somente nas que o Senhor abrir. Você não sabe tudo que Deus está impedindo para proteger você. Não sabe quantas palavras Ele segurou, quantas armadilhas Ele desfez, quantos caminhos Ele fechou para preservar sua vida. A proteção de Deus também faz parte do dia preparado. Por isso, quando algo não sair do seu jeito, respire antes de reclamar. Pergunte: Senhor, o que o teu cuidado quer me ensinar aqui? A fé amadurece quando deixa de interpretar cada contrariedade como abandono e começa a enxergar que o Pai também cuida por meio de limites, esperas e mudanças de rota. Hoje, escolha não entregar sua paz ao primeiro problema que aparecer. Antes de responder com pressa, ore antes de desistir. Respire antes de aceitar uma palavra de derrota. Lembre-se de que Deus já entrou neste dia com você. O Senhor pode transformar uma reunião em resposta, uma dificuldade em aprendizado, uma perda em livramento, uma espera em preparo. Nada nas mãos dele é desperdiçado. Se a mente disser que você não vai conseguir, responda com fé: Deus me sustenta hoje. Se a mente disser que você não vai... Existe uma diferença entre acordar apenas esperando que o dia acabe e acordar crendo que Deus pode se revelar no meio dele. A fé muda a forma como você enxerga as horas. Para algumas pessoas, o dia começa como peso. Para quem confia no Senhor, o dia começa como entrega. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis, a alma aprende a dizer: Pai, eu não sei tudo o que vai acontecer, mas sei que o Senhor estará comigo. Essa confiança não nasce da ausência de problemas. Nasce da certeza de que Deus é maior do que aquilo que tenta roubar a sua paz. O dia preparado por Deus pode ter desafios, mas também terá presença, direção e graça suficiente. A palavra diz que o Senhor firma os passos daquele em quem se agrada. Isso significa que Deus não cuida apenas do destino final. Ele cuida dos passos. Cuida da decisão pequena, do pensamento que precisa ser tratado, da palavra que precisa ser segurada, da atitude que precisa ser tomada, da pessoa que precisa ser perdoada, do limite que precisa ser estabelecido. Muitas vezes, queremos que Deus resolva o grande problema, mas Ele começa colocando ordem dentro de nós. Antes de mudar tudo ao redor, Ele acalma a tempestade por dentro. Antes de abrir uma porta, Ele fortalece os pés de quem vai passar por ela. Antes de responder, Ele prepara o coração para receber. Talvez este dia peça coragem para fazer o que você vem adiando. Talvez peça humildade para pedir perdão. Talvez peça silêncio para não entrar em discussões inúteis. Talvez peça fé para esperar sem se desesperar. Talvez peça obediência para deixar para trás aquilo que enfraquece sua caminhada. Nem todo dia preparado por Deus é confortável, mas todo dia nas mãos de Deus pode se tornar frutífero. Há dias em que o Senhor cura. Há dias em que Ele corrige. Há dias em que Ele consola. Há dias em que Ele fecha portas. Há dias em que Ele mostra quem realmente deve caminhar ao seu lado. Em tudo isso, Ele continua sendo Pai. Pense novamente no povo no deserto. A nuvem de Deus guiava de dia.
e a coluna de fogo iluminava de noite. Eles não tinham mapa completo, mas tinham presença. Muitas vezes, a nossa dor aumenta porque queremos o mapa inteiro, enquanto Deus quer nos ensinar a seguir a nuvem. Ele revela o necessário para o próximo passo. Se a nuvem parava, o povo parava. Se a nuvem se movia, o povo se movia. Essa é uma imagem poderosa para a sua vida. Não avance apenas porque está com pressa. Não pare apenas porque está com medo. Aprenda a discernir o movimento de Deus. Há momentos em que a bênção está em esperar. Há momentos em que a bênção está em agir com coragem. Ore assim: Senhor, eu não quero viver este dia no automático. Não quero ser levado pela ansiedade, pela comparação, pela raiva ou pelo cansaço. Guia-me como guiaste teu povo no deserto. Se eu precisar parar, dá-me paz pra parar. Se eu precisar seguir, dá-me coragem pra seguir. Se eu precisar mudar de rota, dá-me humildade para obedecer. Se eu precisar confiar sem ver, aumenta a minha fé. Que eu não confunda pressa com direção, nem medo com prudência. Que a tua voz seja mais forte do que o barulho das minhas preocupações. Que a tua presença seja o meu lugar seguro em cada decisão. Hoje, Deus também pode preparar encontros. Uma pessoa certa pode trazer uma palavra que reacende sua esperança. Uma conversa pode organizar algo que estava travado. Uma ajuda pode chegar de onde você não esperava. Mas também pode ser que Deus prepare solitude, um tempo de silêncio, um momento em que você perceba que não precisa depender da aprovação de todos para continuar. O cuidado do Pai não vem sempre da mesma forma. Às vezes vem por meio de gente. Às vezes vem por meio de portas. Às vezes vem por meio de paz. Às vezes vem por meio de força para suportar o que ainda não mudou. Mas sempre vem do amor de Deus. Por isso, abençoe este dia com suas palavras. Não comece declarando derrota. Não profetize fracasso sobre a sua própria caminhada. Diga: este é o dia que o Senhor preparou. Eu vou vivê-lo com fé. Diga: minha casa está nas mãos de Deus. Diga: minha mente não será morada da ansiedade. Diga: meus passos serão guiados. Diga: minha história não terminou. A boca que ora também aprende a declarar vida. Não é uma frase mágica, é uma postura de fé. Quando você alinha suas palavras com a confiança em Deus, você para de alimentar o medo e começa a fortalecer a esperança. Antes de sair deste momento, coloque diante do Senhor os detalhes que mais preocupam você. Nomeie em oração aquilo que pesa no coração. Fale com Deus sobre a sua família, seu trabalho, suas decisões, sua saúde emocional, seus planos e suas incertezas. O Pai não se cansa de ouvir a voz de um filho. Ele não despreza pedidos simples. Ele não se incomoda com lágrimas sinceras. Ele acolhe tudo que você entrega com fé. A palavra diz que o Senhor firma os passos daquele em quem se agrada. Isso significa que Deus não cuida apenas do destino final. Ele cuida dos passos, cuida da decisão pequena, do pensamento que precisa ser tratado, da palavra que precisa ser segurada, da atitude que precisa ser tomada, da pessoa que precisa ser perdoada, do limite que precisa ser estabelecido. Muitas vezes, queremos que Deus resolva o grande problema, mas Ele começa colocando ordem dentro de nós. Neste momento final, coloque a mão sobre o coração, se puder, e
transforme tudo que você ouviu em entrega. Não deixe esta palavra ficar apenas como uma mensagem bonita. Faça dela uma decisão espiritual. Diga ao Senhor, ainda que em silêncio: Pai, eu recebo este dia das tuas mãos. Eu não sei tudo o que virá, mas sei que o Senhor já está nele. Eu não controlo todas as situações, mas confio que o Senhor governa acima de todas elas. Eu não entendo todos os processos, mas creio que tua sabedoria é maior do que a minha pressa. Eu não quero caminhar preso ao medo. Eu quero caminhar firmado na tua presença. Senhor Deus, neste dia preparado por ti, visita a vida desta pessoa que está ouvindo esta oração. Entra nos lugares onde ela se sente fraca. Toca nas memórias que ainda doem. Acalma os pensamentos que correm sem parar. Derrama paz sobre a mente, luz sobre as decisões e esperança sobre o coração. Que toda ansiedade que tenta dominar esta manhã perca força diante da tua presença. Que todo medo sobre o futuro seja colocado aos teus pés. Que toda sensação de abandono seja quebrada pela certeza de que o Senhor nunca deixou de cuidar. Que esta pessoa sinta, de forma simples e profunda, que não está sozinha. Pai, prepara os passos dela. Se houver portas para abrir, abre com a tua mão. Se houver portas para fechar, fecha com o teu cuidado. Se houver pessoas que devem se aproximar, conduz com paz. Se houver pessoas que precisam se afastar, afasta sem confusão. Se houver decisões importantes, dá discernimento. Se houver conversas difíceis, dá mansidão e firmeza. Se houver cansaço, renova as forças. Se houver lágrimas, transforma em oração. Se houver silêncio, transforma em confiança. Se houver espera, transforma em maturidade. Que nada neste dia seja vivido longe do teu amor. Eu oro também pela casa desta pessoa, pela família, pelo trabalho, pelos estudos, pelos planos, pelas responsabilidades e por tudo aquilo que ela carrega no secreto. Que o Senhor entre antes dela em cada ambiente. Que a tua paz esteja no quarto, na sala, na cozinha, no caminho, no local de trabalho, nas mensagens, nas ligações e em cada detalhe que parece pequeno. Guarda contra palavras que ferem, contra decisões precipitadas, contra pensamentos de derrota e contra toda influência que queira roubar a fé. Que este dia tenha cobertura espiritual, direção divina e descanso no coração. Senhor, ajuda esta pessoa a reconhecer o teu cuidado. Que ela não passe pelo dia inteiro distraída, olhando apenas para problemas, e esqueça de perceber os sinais da tua bondade. Abre os olhos dela para notar a resposta simples, o livramento escondido, a paz inesperada, a força que surge no momento certo e a graça que sustenta sem fazer barulho. Que ela se lembre de Ruth no campo, de José no processo do povo, recebendo maná no deserto. Entenda que o Senhor continua preparando dias, caminhos, encontros e provisões. O Deus da Bíblia continua sendo Deus hoje. Se o coração desta pessoa estiver ferido, cura. Se estiver confuso, guia. Se estiver cansado, renova. Se estiver endurecido pela dor, amolece com teu amor. Se estiver perdendo a esperança, acende novamente a chama da fé.
Que a voz do medo não seja mais alta do que a tua promessa. Que a pressão do mundo não seja mais forte do que a tua paz. Que a tristeza não roube a capacidade de crer. Que o passado não determine este novo dia. Que a culpa não prenda aquilo que o Senhor deseja restaurar. Que a pessoa que chegou até aqui, sentindo peso, saia com a alma respirando e dizendo: Deus está comigo. E agora, receba esta bênção. Que o Senhor vá à sua frente. Abra caminhos de paz. Guarde suas emoções, ilumine suas escolhas e fortaleça a sua fé. Que você não se perca em preocupações que não pode controlar. Que você faça a sua parte com sabedoria e descanse na parte que pertence a Deus. Que cada hora deste dia seja coberta pela graça do Pai. Que a presença do Senhor seja mais real do que o medo, mais firme do que a dúvida e mais profunda do que qualquer dor. Você não entrou neste dia sozinho. Deus já preparou este dia para você. E Ele caminhará com você até o fim. Antes de sair, escreva nos comentários uma frase de fé. Deus preparou Este dia para mim. Escreva como quem sela uma decisão diante do céu. Talvez alguém leia o seu comentário e encontre força para continuar. Talvez a sua declaração se torne encorajamento para uma pessoa que também acordou cansada. A fé compartilhada pode reacender esperança em outro coração. E se esta oração falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa lembrar que Deus ainda cuida, ainda guia, ainda prepara e ainda sustenta. Não permita que o restante do dia apague o que Deus acendeu agora. Quando vier a preocupação, volte para a oração. quando vier a dúvida, Volte para a palavra. continue firme na presença de Deus. Porque o Senhor não prepara apenas o começo. Ele sustenta o caminho inteiro. Ele sustenta o caminho inteiro. Ele sustenta o caminho inteiro.